Então, hoje, eu quero continuar a série de mensagens que nós iniciamos na semana retrasada, que é Cristo acima de tudo. Nós estamos estudando o livro de Colossenses, e o livro de Colossenses é uma carta escrita por Paulo para derrubar as heresias que estavam sendo contadas lá para o povo de Colossos, para a igreja em Colossos. Era uma igreja nova, uma igreja recente, que foi plantada por Paulo, e estava continuada por Teófilo, e ali ele estava ensinando, escrevendo aquela carta, para poder instruir o povo de Deus daquela cidade a combater heresias. E o que são heresias, pastor? Mentira, é mentira. Quando você ouvir falar, isso é uma heresia, isso é alguém que está usando a Bíblia para contar uma mentira para você. Então, heresia é mentira. E existiam muitas mentiras que estavam sendo contadas naquela época. E uma das maiores mentiras que estavam sendo contadas, e que Paulo estava combatendo veementemente, era que eles precisariam de um poder extra, de um conhecimento extra, de um misticismo extra, de uma espiritualidade extra, para poder chegar ao nível espiritual a ponto de você ter a salvação, a ponto de você ser aceito por Deus. E isso é uma mentira, porque esse ensino está diminuindo a obra de Jesus Cristo, e não existe nada mais maior, não existe nada maior, não existe nada mais definitivo, não existe nada mais poderoso na nossa vida do que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos. A obra de Jesus Cristo na cruz foi o que nos libertou, o que nos deu vida, o que nos trouxe salvação. Nós não precisamos de mais nada e mais ninguém além da cruz de Jesus Cristo, além de Jesus Cristo na nossa vida. E esse ensino que estava sendo dado em Colossenses era: você precisa de Jesus e também de algo mais. Você precisa de Jesus e também de uma espiritualidade mais aparente. Heresia, mentira. Então Paulo estava combatendo isso. O apóstolo Paulo, então, ele vai usar esse texto que nós iremos estudar agora para explodir essa mentira, para mostrar para nós de que não existe um mas após de Jesus, não existe mas após o nome de Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é a consumação de todas as coisas. Meus irmãos, isso é muito importante para a nossa vida. O meu desejo, cara, era tirar da minha cabeça e assim, colocar na cabeça de cada um de vocês o quanto que Jesus Cristo, Ele é suficiente, e nós não precisamos de mais nada. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque nós ainda estamos buscando mais. Nós ainda estamos buscando algo a mais. Nós ainda estamos assim: sim, Jesus Cristo é capaz, é suficiente, mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo. Não! O que você precisa fazer é se render a Jesus. O que nós precisamos fazer é definitivamente nos render aos pés de Jesus. E só faz isso aquele que olha para si e fala: não existe mais, só existe Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Hoje nós vamos ler Colossenses 1, 24 até 2, 5. Quero pedir para você ficar com a Bíblia aberta. Nós não vamos ler de uma vez, mas nós vamos caminhar nisso daí. E ele começa esse texto com uma declaração que deixa a gente totalmente sem entender. Porque quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Paulo está preso por pregar o Evangelho de Cristo. Então ele escreve o capítulo 24 dizendo assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo em minha carne,
pelo seu corpo, que é a igreja. Me alegro no sofrimento? Esse cara é doido. Preencher o que resta das aflições de Cristo. O sacrifício de Cristo não foi suficiente? Não foi completo? O que isso significa? Como que é capaz de se alegrar no sofrimento? Esse cara é doido. Vamos ver, gente, vamos entender aquilo que ele quer nos ensinar. Vamos descobrir a verdade que liberta a gente da busca por algo mais e nos firma na suficiência de alguém que está em nós. A gente vai mudar a forma com que nós encaramos a palavra de Deus, a vida cristã. Paramos de tentar buscar algo mais e nos satisfazemos entendendo que a suficiência é em alguém que já habita em nós, que é Jesus Cristo. E a primeira coisa que Paulo nos ensina é que o sofrimento pelo Evangelho tem um propósito glorioso. Olha o que ele fala: agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês. Quem que é capaz de se alegrar em sofrimento, gente? Nós, parece que da nossa geração, especialmente, somos os maiores fugitivos do sofrimento. Hoje nós vivemos uma geração da dopamina. E o que é a dopamina? A dopamina é um hormônio que nos dá satisfação, que nos dá prazer. Sabe por quê que nós passamos horas e horas rolando o feed do Instagram na tela? Porque nós não somos capazes de encarar a realidade de quem nós somos. Nós perdemos a capacidade de encarar as dificuldades da vida e resolvê-las. Então, sabe como que a gente tem resolvido? A gente tem rolado o feed do Instagram, se enchido de dopamina, esperando que os problemas se resolvam sozinhos. E sabe o que nós estamos vendo, queridos? Famílias destruídas, vidas destruídas, pessoas se matando por conta da depressão, pessoas ansiosas, pessoas se mutilando por causa de comparação, por querer ser igual a outro, por querer ser igual a outra. Pessoas que vivem frustradas porque não conseguem alcançar o sucesso financeiro que o outro está apresentando ali. Então essa dopamina que nos traz prazer está nos destruindo cada vez mais e mais. E a vida real que nós precisaríamos encarar está sendo negligenciada e esquecida, e nós estamos sendo destruídos todos os dias. O que Paulo está dizendo é que existe alegria no sofrimento, mas a alegria nesse sofrimento não é a alegria que um masoquista tem em se automutilar, mas é a alegria de alguém que entende o propósito de vida e sabe que o sofrimento faz parte da conclusão desse propósito. Que o sofrimento faz parte da caminhada para que esse propósito aconteça. Nesse final de semana, no sábado, a gente estava falando sobre a vida de José. E ninguém melhor do que José para nos ensinar o que é o sofrimento em um processo onde Deus tinha algo para fazer. Deus dá um sonho para esse homem. E o sonho dele está apontando para o que Deus vai fazer, para a conclusão do plano. Mas até ele chegar à conclusão desse plano, ele é traído, ele é vendido, ele vira escravo, ele é preso. E então, lá na frente, ele enxerga que tudo que ele passou foi importante e necessário para a conclusão daquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Meus irmãos, a alegria no sofrimento não é porque a gente tem prazer em sofrer. O crente não tem prazer em sofrer. Eu já ouvi uma vez uma pessoa que veio falar para mim e falou: pastor, é difícil ir na sua igreja porque parece que na sua igreja vocês só falam de sofrer. Não tem alegria nesse evangelho de vocês, não? Tem. A alegria é no propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. A alegria está na promessa que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele virá nos buscar, e aquilo que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou nos olhos, no coração humano,
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa esperança não está naquilo que a gente pode ver, que a gente pode pegar, mas está em um Deus que nos ama a ponto de dar a vida por nós. Queridos, enquanto nós formos presos àquilo que nós podemos pegar, enquanto nós formos presos em satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos, nós nunca encontraremos satisfação em Deus. Por isso que a gente não é capaz de sofrer. É por isso que a gente vai lotar igrejas onde as pessoas estão te ensinando a comer o melhor dessa terra. Quando a gente olha para o nosso mestre, nós vemos que o nosso mestre sofreu. Sabe por quê? Por você. O nosso mestre, ele se despiu de toda a sua glória. E ele viveu como homem. E ele foi pobre. E ele foi mantido. Gente, Jesus Cristo, o dono do ouro e da prata. O dono de todo, o Criador. João fala que sem ele, nada do que criou poderia ter sido criado. O homem que é todo poderoso. Sabe o que aconteceu no ministério dele? Ele precisou ser mantido por mantenedores. Ele precisou ser mantido por irmãos, para que ele continuasse o ministério dele, de 3 anos, caminhando por várias e várias cidades. E nós, sabe o que nós queremos? Nós queremos aquilo que Jesus não teve. Nós queremos a glória desse mundo. Nós queremos os poderes desse mundo. Nós queremos o dinheiro desse mundo. Mas sabe o que nós não estamos, sabe o que nós estamos negligenciando? A missão. Aquilo que o Senhor nos deu. Querido, o nosso Senhor Jesus nos ensina que o sofrimento, ele só tem alegria, só é capaz de existir alegria se dentro dele houver um propósito. É isso que Paulo está nos falando. Ele se alegrava porque seu sofrimento estava servindo a um bem maior, o bem de vocês, o bem dos crentes de Colossos. Se Paulo não tivesse pregado, essa igreja não existiria. Então o fato dele estar preso é porque ele teve a ousadia de fazer aquilo que o Senhor ordenou ele para fazer, mesmo que levasse ele a um risco. Então se ele tinha a oportunidade de estar naquela cela escrevendo uma carta para o Colossos, é porque ele foi lá e ele pregou o Evangelho. Então a alegria dele de estar preso é porque existe uma igreja lá hoje que ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho para ela. Meus irmãos, ele continua dizendo no versículo 24, preenche o que resta das aflições de Cristo. E essa é uma das frases mais mal compreendidas da Bíblia, porque se Paulo está dizendo que ele preencheu o que resta das aflições, ele está anulando então o sacrifício de Jesus? Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto? Não, de forma alguma. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz que para sempre Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados. O único sacrifício já foi oferecido, que foi o de Jesus Cristo. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a aflição de Cristo, ela tem 2 aspectos. Ela tem um aspecto definitivo, que é o quê? A morte e a ressurreição que o próprio Cristo sofreu. Mas ele tem o outro aspecto, que é o da igreja, que é aquele que sofre para proclamar ao mundo aquilo que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não está mais aqui entre nós para ser o veículo da informação. Então não tem como Jesus Cristo sofrer pelo processo da pregação do Evangelho. Sabe quem que tem que sofrer pelo processo da pregação do Evangelho? Eu e você. Sobrou para nós. Essa é a nossa parte da equação. Sobrou para o seu corpo, a igreja de Cristo. Então quando o mundo persegue a igreja, ela não está perseguindo você, querido, ela está perseguindo a Cristo. É por isso que quando Pedro foi preso e foi solto, ele celebrou, porque ele falou assim, cara, eu fui digno de sofrer pelo meu mestre. Esse cara entendeu aquilo que Jesus Cristo fez por ele, e ele falou assim, cara, sofrer por Jesus é o maior presente que eu tenho, porque nem sofrer por ele eu sou digno. Meus irmãos, nós somos o condutor dessa boa mensagem.
Richard Baxter, ele diz que Cristo sofreu para reconciliar o mundo, e nós sofremos para levar essa reconciliação ao mundo. Nós temos uma missão. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele falou para nós: portanto, ide, fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os tudo o que lhes tenho ordenado, e eis que estarei convosco. Meu irmão, essa ordem é para cada um de nós. Nós fomos chamados para ser o mensageiro de Jesus nessa terra. Imagina um barco de resgate, um navio de resgate. Esse navio, ele veio para resgatar um povo. Então ele passa por uma tempestade lá no meio do oceano, aquelas tempestades mais loucas do mundo, e ele sobrevive a esse lugar. Então ele atraca no porto. Só que existe uma distância até a beira da praia. E aí então ele começa a enviar barquinhos para ir lá anunciar: gente, o navio de resgate chegou. Nós somos esses barquinhos. Esses barquinhos, eles passam pelas ondas, eles passam pelos ventos, eles passam por uma parte da tempestade para anunciar que o navio de resgate chegou para salvar aquele povo. Queridos, nós somos os mensageiros. O barco já atracou, a obra já foi feita, Jesus Cristo já deixou tudo pronto. O que Ele deixou para nós é: vai e conta para o povo. Gente, por que é tão difícil? Por que será que a gente acha tão complicado chegar e falar: meu irmão, o barco atracou, ele está disponível para você, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua família, Ele quer te libertar desse lugar e te levar para um lugar melhor. Meu irmão, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que Jesus nos deu. Não precisamos entregar nada além disso. A sua vida está uma desgraça, meu querido, eu quero tirar o e quero te entregar a graça, e a graça tem nome, ela é Jesus Cristo. Deixa eu orar pela sua vida. É difícil. Não, pastor, preciso estar pronto, preciso ser batizado no Espírito Santo, preciso fazer 12 horas de jejum, preciso fazer campanhas para que então eu saia, tá? Enquanto isso, os muçulmanos estão se multiplicando, fazendo missões. Eles já tomaram conta da Europa, eles estão querendo tomar conta da América. E sabe o que nós estamos fazendo? Campanha na igreja, para poder pregar o Evangelho. A gente precisa ter vergonha, gente. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender: existe uma mensagem, essa mensagem ela é simples. O barco de resgate chegou, o Senhor quer te colocar lá. Entrega sua vida para Jesus, não tem lugar mais seguro, não tem lugar melhor, não tem nada que ninguém pode te oferecer melhor do que aquilo que Cristo fez. Essa é a mensagem de Paulo. E a pergunta que fica para nós é: você está disposto a enfrentar o desconforto para servir seus irmãos? Você está disposto a enfrentar o desconforto para entregar a mensagem do resgate àquele que está perdido? Você está disposto a se colocar nesse caminho de ser um mensageiro para aquele que está cego, para aquele que está morto, para aquele que está podre, para aquele que está morto no pecado, para aquele que está longe de Deus? Será que nós estamos dispostos? A alegria cristã, meus irmãos, não é a ausência de dor, mas a presença do propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nem a dor, nem a alegria nos tira desse lugar. Porque nós entendemos que a alegria ela é passageira, nós entendemos que a dor é passageira, mas sabe o que não é passageiro? É a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Sabe o que não é passageiro? Jesus Cristo, Ele é eterno. Amém? Então essa esperança que nós temos, ela é segura. Qual era o propósito que dava a Paulo tanta alegria? Tá bom, pastor, você falou do propósito. Qual é o propósito? O propósito era a honra de ser o portador do maior segredo do universo.
Paulo carregava a resposta. Paulo carregava o maior segredo da história que estava sendo contado há muitos anos. Olha o que ele fala no versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Na Bíblia, mistério não é um enigma. Mistério não é, não. Mistério é uma verdade que era desconhecida. Então o mistério que Paulo carregava era a verdade daquilo que eles não conheciam. Por séculos, os judeus esperavam o Messias. Por séculos, os profetas estavam profetizando sobre o Salvador. Mas nessas profecias e naquilo que estava sendo falado, não tinha exatamente como que Deus faria isso, quando que Deus faria isso. Se isso era apenas para o povo judeu, ou se isso também era para os não-judeus. Era um segredo que estava guardado no coração de Deus. Então, qual é o mistério que Paulo carregava? Qual é essa verdade bombástica que Deus revelou? A verdade é: Cristo em vocês, a esperança da glória. A mensagem, o mistério era Cristo em vocês, a esperança da glória. Pastor, não entendi nada. Vamos quebrar essa frase. Quando Paulo fala Cristo em vocês, ele está dizendo assim, não é Cristo entre vocês. Ele não está dizendo que é Cristo acima de vocês. Ele está querendo dizer que é Cristo dentro de vocês. Gente, isso, naquela época, explodia a cabeça dos caras. Lembra que nós estamos no Antigo Testamento, nós estamos na transição. Lembra que ali eles precisavam de ter um sacerdote. Lembra que ali, para eles terem os pecados perdoados, para eles oferecerem um sacrifício a Deus, eles precisavam atravessar um véu gigante que tinha no templo. A única forma de você se achegar a Deus era naquele templo, era indo no templo, era oferecendo o seu sacrifício, e apenas uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar que chamava Santo dos Santos. E se aquela pessoa entrasse em pecado, ela morreria na hora. Essa era a realidade daquela época. Agora você imagina um maluco chegar e falar assim, sabe aquele Deus que habitava na arca, que habitava no Santo dos Santos? Ele está no coração daquele que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Cara, isso explodia a cabeça deles. Isso era um mistério, eles não entendiam, mas essa era a mensagem mais poderosa que Paulo carregava e começou a entregar em todos os lugares que ele ia. Cristo em vocês. Pela fé, através do Espírito Santo, o próprio Cristo faz morada no coração de cada crente. Irmão, isso é uma união com Cristo. Nós estamos unidos. Nós não estamos seguindo os ensinamentos de um mestre. Nós estamos unidos com o nosso mestre. Lá na nossa reunião sábado, eu estava lá no rodeio, eu estava conversando sobre isso. Eu falei, queridos, nenhum de nós estaria aqui nesse lugar falando de Deus por nós mesmos. Sabe qual era o nosso desejo? Está dormindo, está descansando, está rolando o feed do Instagram, está bebendo o suco da dopamina, ficando de boa. Sabe por que vocês estão aqui? Porque o Espírito Santo do Senhor habita em você e Ele te trouxe aqui. Meu irmão, essa verdade serve para a gente hoje. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo que está em você te trouxe para esse lugar. Essa é a verdade, esse é o mistério. Nós não seguimos apenas o ensinamento, mas nós estamos unidos com o nosso Mestre. E a esperança da glória. Glória significa plenitude da presença de Deus, o céu, a perfeição, a vida eterna. Então a nossa esperança de chegar lá não está baseado no nosso bom comportamento, em nossas experiências emocionais ou em rituais religiosos. A nossa esperança está baseada em um fato, em uma verdade. Qual que é essa verdade? Cristo vive em você. A plenitude de Deus, a glória de Deus
vive em você. É por isso que nós temos a esperança da glória. Sem isso nós não teríamos. Se a gente tivesse baseado na nossa força, meu irmão, eu seria o primeiro a sair desse lugar. Eu ia fugir, eu ia embora, porque eu sei que eu não tenho a capacidade de buscar isso, se não fosse Cristo em mim. Meu irmão, se não for Cristo em você, você não tem esperança. Se não for Cristo em você, você está perdido. Se não for Cristo nessa igreja, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas Cristo em nós é a esperança da glória, é a consumação de todo o plano de Deus, é a plenitude de Deus em nós. O mistério foi revelado, a mensagem foi contada, Cristo vive em nós. Meu irmão, John Piper diz que a essência da esperança cristã não é que entraremos na glória, mas que a glória entrará em nós. Quando algumas segundas atrás eu disse que teve uma coisa que mudou muito a minha concepção, que foi a questão da salvação. Eu entendia que a salvação era um lugar que a gente chegava. Então assim, eu aceitei a Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, então eu serei salvo. Eu vou ser salvo. No dia do juízo final, o Senhor Jesus virá me buscar. Não, meu irmão, o propósito da salvação não foi te levar para a eternidade. O propósito da salvação foi restaurar o seu relacionamento com Deus. E como consequência, você vai para a eternidade. E isso muda tudo, sabe por quê? Porque você não vive esperando para ir a um lugar. Você hoje experimenta a salvação tendo um relacionamento com Deus. Esse é o propósito. O propósito de todo o plano de Deus e do sacrifício de Jesus é para que hoje nós tivéssemos um relacionamento com Ele. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado e o Senhor Jesus habita em nós. Glória a Deus por isso. E isso destrói toda a heresia que estava sendo contada, toda a mentira que estava sendo contada lá em Colossenses. Eles diziam que você precisava de conhecimento secreto, de experiências místicas para ter a segurança. Mas Paulo diz não. A segurança não está em algo que você busca fora, mas em alguém que já vive dentro de você. A esperança, segurança não está em algo que você busca fora, mas em alguém que já habita dentro de você. Querido, nós não precisamos de experiências místicas. Nós não precisamos de algo mais. Nós queremos? Sim. É ruim querer isso, pastor? Não. É maravilhoso. É maravilhoso experimentar a presença do Senhor. É maravilhoso experimentar o Senhor se movendo de forma sobrenatural. É maravilhoso experimentar quando o céu de alguma forma toca a terra. E a gente tem nem que seja uma pequena experiência daquilo que é estar com o Senhor. Mas nós não precisamos disso. O que nós precisamos é ter a consciência de que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a glória de Deus habita em nós. Amém. E é tudo o que nós precisamos. Meu irmão, onde que você tem colocado a sua esperança? Na sua performance como cristão? Na quantidade de dízimo que você tem dado na igreja? Na quantidade de dias que você está servindo? Na quantidade de horas que você está gastando lendo a Bíblia? A mensagem de Paulo, ela é um chamado para o descanso. A sua segurança não depende da intensidade da sua experiência, mas da realidade da presença de Cristo em você. Nós não precisamos nos comparar com outros. Nós não precisamos buscar o que o outro tem. Muitas vezes, eu já tive conversas com várias pessoas que falaram para mim assim: rapaz, aquele lá tem o Espírito Santo. Olha o jeito que ele ora. Olha o jeito que ele é cheio do fogo. Você também tem, meu irmão. Se você aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Senhor Jesus habita no seu coração. E essa é a verdade que nós temos que nos apegar. E por último, Paulo ele fala que o trabalho, ele amadurece. Por causa deste mistério, Paulo trabalha incansavelmente. Paulo entendeu a mensagem, Paulo recebeu, teve a revelação do mistério, então ele trabalha incansavelmente. E qual é o objetivo
do ministério de Paulo, lá no versículo 28 ele diz: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O meu objetivo aqui, o objetivo dos professores dessa igreja, o objetivo do seu discipulador, querido, não é te levar à conversão apenas, é te levar à maturidade, é te levar a deixar de ser um bebê e se tornar um adulto na sua fé. Deixar de tomar o leitinho espiritual e te levar a ponto de você conseguir caçar sua própria comida. O que é caçar sua própria comida, meu irmão? Abre a Bíblia, lá você vai encontrar seu alimento. E glória a Deus que nós estamos tendo a experiência com isso. Cara, eu tenho tido conversas com pessoas que têm alegrado meu coração demais, porque nós fizemos um desafio de ler a Bíblia em um ano, e aqueles que estão cumprindo esse desafio, o Senhor tem falado de forma profunda. Cara, eu nunca vi, a gente conversa, o olho da pessoa chega a brilhar, fala: cara, essa história é muito legal, ela estava aí o tempo inteiro, olha como que ela ensina a gente. Irmão, o objetivo de Paulo era levar o povo à maturidade. E quando ele fala que perfeito, ele não está falando que é sem defeito, mas ele está falando que é completo, plenamente desenvolvido. Então a perfeição não é que você nunca mais vai errar, mas é que você tem maturidade o suficiente para errar, entender o seu erro e consertar. Sabe qual que é a diferença de um menino para um homem? O menino ele erra, ele tem vergonha de corrigir. O homem, ele erra, ele tem vergonha, mas ele corrige. O menino, ele erra e ele não pede perdão. O homem, querido, ele erra, ele assume o seu erro e ele vai corrigir o seu erro. O homem e a mulher madura, eles não acham que o mundo está conspirando contra eles, mas eles trabalham em favor daquilo que o Senhor tem. Eu não espero que todos me amem, mas eu amo a todos. Eu não espero que todos aceitem a minha mensagem, mas eu prego para todos. Eu não espero que todos façam tudo para mim, mas se estiver ao meu alcance, eu faço tudo para todos. O maduro, ele é inofensível, porque ele entendeu que quando ele é ofendido, as pessoas não estão ofendendo ele, mas estão ofendendo a Cristo. Ele entende que a perseguição não é contra ele, mas é contra Cristo, porque ele carrega uma mensagem. Nós precisamos amadurecer. E como que Paulo busca essa maturidade? Lá no versículo 29 ele diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. As palavras empenho e esforçando são termos de trabalho pesado, de luta atlética. Então Paulo está falando que ele se empenhava, se esforçava de uma forma se entregando totalmente, como se ele estivesse fazendo um trabalho pesado. Ele se esforça até o ponto de exaustão. Mas existe uma coisa crucial aqui para a gente entender. Ele luta, mas segundo o poder de Deus que opera nele. É 100% o esforço de Paulo e 100% o poder de Deus. Ele não fica sentado esperando que Deus faça tudo e nem tenta fazer tudo com a sua própria força. Ele trabalha duro, confiando que a energia de Cristo que está operando através dele. Ele faz o trabalho até a exaustão, sabendo que o poder de Cristo vai agir através do trabalho dele. Paulo nos mostra um modelo onde a graça de Deus não elimina o nosso esforço, ela nos capacita. Amado, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, não é para formar vagabundo, é para formar trabalhadores. Sabe por quê? Porque a graça dele foi tão grande que ele escolheu você, um incapaz de fazer aquilo que ele pede, a um que é capacitado por ele. Meu irmão, toda vez que eu me vejo aqui nesse lugar, eu falo, é graça. É graça, Senhor. Porque o Senhor pegou um incapaz, o Senhor pegou um miserável, e o Senhor está agindo com a tua graça e com o seu poder através dele. E eu estou trabalhando, irmãos.
eu estou trabalhando incansavelmente para que o poder do Senhor Jesus Cristo seja manifesto na nossa vida. Para que o poder do Senhor nos transforme. Imagina um veleiro, um navio veleiro. O veleiro, ele depende do vento para se mover. É o vento que move o barco. Sem o vento, o barco não anda. Mas para que o vento mova o barco, o marinheiro não pode ficar deitado no convés. Ele precisa içar as velas, ele precisa ajustar o leme, ele precisa trabalhar com o vento. Ele se esforça, ele se move, ele trabalha, mas é a força do vento que faz o barco se mover. É a força do vento que impulsiona o barco. Queridos, o Espírito Santo é o vento e nós somos os marinheiros. Nós nos esforçamos, nós lutamos, nós trabalhamos, mas é o poder de Cristo em nós que nos move em direção à maturidade. Não é 100% a força do seu braço, é 100% o poder de Deus. Não é 0% a força do seu braço, senão você não sai do lugar. Nós precisamos içar as velas, nós precisamos ajustar o leme e crer que o sopro do Espírito Santo nos moverá em direção à maturidade. Queridos, como você vê a sua vida cristã? Será que você está vivendo como um cruzeiro de luxo, sendo empurrado pelo poder dos motores e pela força do seu dinheiro? Ou você está sendo um veleiro, onde você é chamado a trabalhar em parceria com Deus? Ou você é chamado a ver o poder de Deus sendo manifesto através do vento? Meu irmão, a maturidade cristã, ela não acontece por acidente. Exige esforço. Exige muito esforço. Meu irmão, ela exige disciplina. Ela exige luta contra o pecado. Ela exige estudo da palavra de Deus. Ela exige serviço na igreja. Ela exige compromisso. Ela exige prioridade. Querido, você não vai chegar à maturidade cristã deitado no sofá da sua casa. Você não vai chegar à maturidade cristã tomando o seu litrão de dopamina. Você vai chegar à maturidade cristã falando não para compromissos que agradam você, para cumprir o compromisso que agrada o coração de Deus. Meu irmão, a mensagem de hoje, ela é um antídoto poderoso contra uma espiritualidade superficial, nos levando à maturidade. Hoje nós vimos que o sofrimento pelo Evangelho, ele tem um propósito. Ele serve para edificar a igreja e para levar a mensagem de Cristo ao mundo. Nós vimos também que a nossa segurança está em um mistério revelado. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. E o objetivo da vida cristã é a maturidade. Nós não buscamos a Deus por prosperidade, nós buscamos a Deus por maturidade. Amém? Meus irmãos, os falsos mestres de Colossos, eles ofereciam segredos e experiências para uma elite. Paulo, ele oferece uma verdade para todos: Cristo em você. Meu irmão, eles ofereciam uma escada de rituais e regras para talvez um dia chegar a Deus. Paulo nos oferece a certeza de que Deus já chegou até você e fez morada no seu coração. Meu irmão, viva baseado nessa certeza. Não tente ficar buscando ser alguém que você não é. Não levante as suas mãos no momento de adoração, porque o irmão do lado vai ver que você é um adorador. Que antes de mais nada o seu coração se renda ao Senhor. Querido, a palavra de Deus lá em Gênesis fala que até as nossas ofertas financeiras, elas podem ser rejeitadas no altar, se ela não for feita com a motivação correta. Deus não quer seu dinheiro, irmão. Deus, ele quer seu coração. Deus, ele quer te usar. Caim deu uma oferta que foi rejeitada. Abel deu uma oferta que foi aceita. Nós estamos falando de dinheiro. O Senhor rejeita o nosso dinheiro, dependendo do nosso coração. Eu quero fazer 2 desafios para você essa semana. O primeiro desafio é: fundamente
a sua esperança em uma verdade, não nos seus sentimentos. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir distante ou em dúvida, pare e pregue o evangelho para você mesmo. Sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, ó: os meus sentimentos não definem a minha realidade. A realidade é que pela fé, Cristo vive em mim. A minha esperança da glória está segura nele. Eu não sou movido pelos meus sentimentos, mas pela promessa de que Cristo habita em mim. Amém? Querido, a circunstância vai tentar dizer para você que você não pertence. O inimigo vai tentar mentir para você todos os dias, dizendo que se Deus te amasse, você não estaria vivendo isso. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que tem a Cristo tem tudo. A palavra de Deus diz que aquele que entregou a sua vida ao Senhor tem a glória de Deus habitando nele. E segundo, abrace a luta pela maturidade. Meu irmão, identifique uma área na sua vida onde você tem sido passivo. Ah, pastor, não estou orando muito. Vai orar. Ah, pastor, não estou lendo muito a Bíblia. Vai ler. Ah, pastor, estou com aquele pecado. Abandona. Irmão, o Senhor fala para a gente fugir da aparência do mal. Querido, foge do seu pecado. Pastor, meu pecado está sendo um litrão de dopamina. Deleta a rede social. Ai, pastor, eu vou ficar desligado do mundo. Você quer ficar desligado do mundo ou desligado de Deus, querido? Gente, nós precisamos tomar uma decisão. A vida cristã, ela não é uma vida passiva, ela é uma vida ativa. O Senhor nos chama a um movimento. O Senhor nos chama a uma entrega. Nós sempre temos a oportunidade de decidir. Mas essa decisão, ela custa a nossa eternidade. Ela custa viver na presença do Senhor ou viver na presença dos nossos desejos. Toma uma decisão em direção à maturidade, meu irmão. Toma uma decisão em direção a buscar o Senhor. Que a gente possa ser uma igreja que não busca atalhos, que não busca mais, que não busca misticismo, mas que tenha segurança no glorioso mistério de que Cristo habita em nós e de que Ele é a esperança da glória.